Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Thomas Maciel e esse aqui é o Storyball. Two, three, four. Muito bem, pessoal. O tema do vídeo de hoje é sobre a democracia corintiana. Mas antes da gente entrar exatamente no tema, é bom a gente conceituar o que é democracia, porque a gente tem algumas visões sobre isso. As principais delas, né, são a questão da democracia na Grécia Antiga e também a democracia moderna, que é mais próxima da nossa, são as concepções que a gente usa para o nosso tipo de democracia atualmente. A democracia ateniense da Grécia Antiga, mais precisamente de Atenas, era focada nos homens que poderiam participar, eles teriam que ser atenienses de nascença e também acima dos 21 anos. Então não era uma democracia, né, que todos participavam, era uma democracia embrionária ainda, né? Não tinha todos os conceitos que a democracia de hoje, né, da qual nós participamos, tem. Então a questão da, do nosso conceito de democracia atual é muito mais próximo da segunda definição, que é a questão da Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa, do que ligada a essa definição mais antiga, da Grécia Antiga, de Atenas mais precisamente. A definição moderna de democracia é pautada justamente na estruturação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também na participação de todas as pessoas. Apesar da questão do voto feminino ter sido bem mais recente, né, na maioria dos países, a participação das pessoas, dos homens mais precisamente falando, ela se torna mais ampla. Então você não precisa ser cidadão de uma cidade específica, você pode ter se mudado para aquela cidade e você consegue participar, né, nesse formato da democracia. A partir da Revolução Francesa, você consegue participar das eleições, né, votando nas eleições. Com certeza, muitas mudanças foram feitas desde esse período para cá. Basicamente, a estruturação dos três poderes, a forma como cada um deles trabalha, bebe muito da fonte da Revolução Francesa no nosso aspecto de democracia, certo? Antes da gente mergulhar no que foi a democracia corintiana, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo corintiano, com amigos que torcem para outros clubes, com todo mundo que você puder compartilhar. Eu agradeço muito, ajuda o canal a crescer. Para falar de democracia corintiana, a gente tem que entender que esse movimento que aconteceu foi um marco não só para a história do clube, do futebol, quanto também um marco no cenário brasileiro naquele momento. Por quê? Porque naquele período em que ocorre a democracia corintiana, nos anos de 1982 a 1984, a gente está vivendo um período de redemocratização do país. O que é isso? Nós estamos vivenciando, né, naquele período ali de 1964 a 1985, o período da ditadura militar. Então, ali, começo da década de 80, começam a ter movimentos populares que desejam eleger os seus representantes, não, né, serem os representantes eleitos num grupo minoritário de pessoas, das pessoas que estão no governo, mas a população quer participar desse processo e começa a tentar articular movimentos ali para que possa realmente voltar a participar das eleições, a votar nos seus candidatos, a escolher quem elas querem como representante, certo? Então é nesse cenário de tentativas, né, de movimentos sociais, de movimentos populares, de transformar o Brasil novamente numa democracia. E a democracia corintiana, esse movimento, ele começa sem esse nome. Ele começa com as ideias de descentralização do poder dentro do clube, já que tinha mudado a gestão, né, a presidência do clube, tinha saído o Vicente Mateus, que havia comandado o clube por 10 anos, e ele dá espaço para um novo presidente. Esse novo presidente traz uma figura muito importante para os acontecimentos e para o desenrolar da democracia corintiana, o Adilson Monteiro Alves. O Adilson Monteiro Alves, ele é
sociólogo de formação e ele traz muitas dessas ideias democráticas de participação para dentro do clube. O Adilson Monteiro Alves também ele é pai do atual presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Então essa ligação que a família Monteiro Alves tem com o clube já é muito antes, né? Desde o avô do Duílio, passando pelo Adilson, que participa desse movimento da democracia corintiana, e hoje o filho que está na presidência do clube, certo? Então é importante a gente entender que essas ideias progressistas, que essas ideias democráticas, vêm do Adilson principalmente, mas encontram dentro do elenco duas figuras centrais que também têm essas visões um pouquinho mais progressistas, né? Um pouquinho mais democráticas, que são o Dr. Sócrates e também o Vladimir. Essas duas figuras, além de serem heróis para o Corinthians, né, para a torcida do Corinthians, para a história do clube, enquanto jogadores, têm uma atuação e um papel muito importante à frente do clube nesse momento da democracia corintiana. Tanto o Dr. Sócrates quanto o Vladimir tinham visões democráticas, né? Tanto que o Vladimir é uma figura muito importante porque ele atua também como presidente do Sindicato dos Jogadores de São Paulo. Então ele acaba levando ideias de um lado para o outro, né? Tanto da vivência dele no sindicato quanto na democracia corintiana e vivendo essas duas experiências ao mesmo tempo. E ele tem um conhecimento, uma vivência das questões democráticas muito importante. Então, por isso, ele e o Dr. Sócrates, junto com outros jogadores ali também, né, que vão dando corpo para esse movimento da democracia corintiana, junto com o Adilson Monteiro Alves. Alguns aspectos importantes da democracia corintiana foram a descentralização do poder, né? Não havia aquela figura que comandava tudo, era tudo debatido de forma igual. Então, por exemplo, desde o presidente até o roupeiro do clube, eles tinham a oportunidade de manifestar as suas ideias, as suas opiniões e votar, né? Participar das votações. As votações eram das coisas mais simples, as mais importantes dentro do clube. Então, desde a decisão de coisas relacionadas ao futebol, quem ia jogar, quem estava naquela melhor fase, até a decisão se eles iam parar para jantar ou não na volta do jogo. Então era realmente uma vivência democrática, uma experiência democrática muito diferente dentro daquele cenário e dentro de um clube de futebol também. Além disso, devido às ideias progressistas e às visões que os jogadores acabaram tendo, né, sobre a questão da redemocratização do país, o clube usou muitas vezes do seu espaço nas camisas ali, de publicidade, coisa que estava começando a engatinhar no Brasil, né? O clube não tinha, por exemplo, um anunciante, ele colocava as escritas lá Democracia Corintiana ou Dia 15 Vote, que foi uma das mais marcantes, porque após o primeiro uso dessa faixa escrita dia 15 vote, né, para as eleições de governador de 1982, a ditadura militar interferiu e pediu para o clube não colocar mais esse tipo de escrita, hum, podendo sofrer sanções por parte da ditadura e por parte do Clube dos 13. Então eles usavam muitos desses espaços da camisa para movimentar, né, para usar esse espaço para manifestar as suas opiniões. Então, como eu disse, essa questão dos votos, a questão das diretas já, eles usavam esse espaço para manifestar essas ideias que eles também, enquanto pessoas, defendiam. Porém, como eu disse, a democracia corintiana existiu de 1982 a 1984. Em 84, alguns fatores fizeram com que essa articulação que havia entre jogadores, entre o clube e algumas pressões externas acabaram desarticulando esse movimento da democracia corintiana. Alguns fatores importantes. Primeiro, a saída do Sócrates, né, do Dr. Sócrates do clube, que foi jogar na Itália em 1985. Isso você perde uma figura central ali dentro do time, né, dentro com os jogadores, nesse contato com os jogadores. Depois, você tem a saída do Adilson Monteiro Alves do clube também, da direção do clube, já que ele havia se candidatado a presidente em 1984, mas perde essa eleição para a presidência para o outro candidato, Roberto Páscoa,
e isso também acaba colocando ele para fora do clube nesse momento. E, por último, as pressões externas, principalmente do Clube dos 13, que exigia a figura de um presidente para que o clube fosse, né, representado e que essa figura conseguisse ter autonomia para decidir sobre as coisas que eram organizadas dentro do Clube dos 13. Então, não poderia levar essas discussões para o clube para depois responder. Eram coisas que precisavam ser decididas naquele momento e que a figura do presidente era essencial para que isso acontecesse. Certo, pessoal? Então tá aqui um breve resumo sobre o que foi a democracia corintiana, esse movimento tão importante e tão simbólico para o clube, né, Esporte Clube Corinthians Paulista, e também para a questão, esse impacto social que o clube acabou causando nos debates sobre a redemocratização, tá certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o like, se inscreve no canal, ajuda muita gente a crescer e a melhorar o conteúdo aqui. Feito? Obrigado e até o próximo vídeo.